Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouco as funções da linguagem, tá certo? Mas antes nós vamos recapitular um pouco os elementos da comunicação, certo? As funções da linguagem estão diretamente relacionadas ao ato de comunicação, logo, nós vamos precisar rever um pouco aí os elementos da comunicação para que vocês possam entender o uso dessas funções da linguagem, que muita gente pergunta assim, para que eu vou estudar isso, né? Que é pedido lá no Enem, é pedido em outros vestibulares, né? Em outros exames e tal. Por que estudar as funções da linguagem? Ora, toda mensagem que a gente queira passar para alguém vai carregada de intenções. Né? Qual a intenção, qual a sua intenção ao emitir uma mensagem? Ao falar algo para o seu receptor, para o seu interlocutor? Tá certo? A depender do tipo de mensagem que você vai transmitir, você vai ter aí uma função da linguagem específica dentro daquele processo de comunicação. Vamos ver primeiro quais são os elementos da comunicação para depois a gente começar a trabalhar aí as funções da linguagem, tá bem? Lembram quais são os elementos da comunicação? São 6, não é isso? O emissor, que é a pessoa que transmite a mensagem, no nosso caso especial aqui específico, sou eu que estou conversando agora com vocês. O receptor, que é a pessoa, são as pessoas que recebem a mensagem, no caso específico são vocês, né? Eu estou conversando com vocês, estão aí do outro lado me ouvindo, vocês são os receptores. O canal, que é o meio utilizado pelo emissor para que a mensagem chegue de uma forma tranquila, né, clara, precisa ao seu receptor, ao seu interlocutor. No nosso caso específico, o canal é a minha fala, né, é o som da minha voz. O código, que é o conjunto de sinais, os sinais que são utilizados aí para que vocês possam entender a mensagem. No nosso caso aqui específico, é a língua portuguesa, né? Eu estou utilizando o nosso sistema linguístico, né, a língua portuguesa, para que essa mensagem chegue até vocês, tá bom? Então nós já temos o emissor, o receptor, o canal, o código, o referente, que é o que? O assunto sobre o qual nós estamos tratando, no nosso caso específico, os elementos da comunicação. Emissor, receptor, canal, código, o referente, que é o assunto, e a mensagem. Tudo que eu estou aqui comunicando a vocês com relação aos elementos da comunicação, os gestos que eu estou fazendo, as expressões do meu rosto, tudo isso aí, gente, transmite algum tipo de informação, tá? Isso é mensagem. Tudo que eu estou falando, todos os meus gestos, eu tô aqui, né, me doando para vocês nesse momento, falando sobre os elementos da comunicação. Isso tudo é mensagem, isso tudo transmite uma comunicação, está certo? E qual a relação entre os elementos da comunicação e as funções da linguagem? Cada função da linguagem vai estar diretamente relacionada a um desses elementos da comunicação. Por exemplo, são 6 as funções da linguagem: a função emotiva ou expressiva, conativa ou apelativa, referencial, fática, metalinguística e poética. Para cada função dessa, vocês vão ter um elemento da comunicação específico, está certo? A função emotiva ou expressiva é a função da linguagem que trabalha com a conotação, que vai trabalhar com as emoções, com os sentimentos, tanto que os verbos e os pronomes utilizados vão estar na primeira pessoa, que é a primeira pessoa do discurso, que é a pessoa que fala, tá certo? Qual é o elemento da comunicação que está diretamente relacionado a essa função da linguagem? Qual é? O emissor, tá certo? A função conativa ou apelativa é a função da linguagem que vai se utilizar de que elemento da comunicação? O receptor. Por quê? Porque a função apelativa é aquela função da linguagem em que cuja preocupação vai ser justamente persuadir, convencer o receptor, né, o interlocutor, a respeito de alguma coisa. Então, a função apelativa ou conativa é a função da linguagem utilizada nas propagandas, utilizada nos textos argumentativos, utilizada, na verdade, nas situações em que o emissor está querendo persuadir, convencer o seu interlocutor, o receptor, a respeito de alguma coisa. Portanto, o elemento da comunicação relacionado à função apelativa ou conativa é o receptor. E a função fática? Todas as vezes que vocês vão atender um telefone, que vocês falam oi,
alô, ou então passam por alguém, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tentando entender, tentando ver se aquela pessoa ela está te vendo, né? Se aquela pessoa está te ouvindo. Na verdade, existe aí uma necessidade muito grande de testar o canal de comunicação. Somos seres comunicativos, a gente precisa se comunicar com as pessoas, certo? Então, o tempo inteiro nós estamos testando aí o canal de comunicação. E, obviamente, a função da linguagem utilizada para esse processo de testar o canal de comunicação com o seu interlocutor é a função fática, tá certo? Bom, qual a outra função da linguagem que nós vamos utilizar? Antes, a função fática está diretamente relacionada aí ao canal de comunicação, que é o meio utilizado, não é isso? Para que a mensagem chegue até o interlocutor, o receptor, tá certo? Então, essa preocupação em testar o canal de comunicação é da função fática e o elemento da comunicação utilizado aí é o canal. Tá certo? Quando eu pergunto a alguém a respeito de alguma coisa, você sabe, fulano, o que é isso? Sabe o que é povo? Né? Você sabe o que é política? Você sabe o que é nação? Você sabe o que é português, o que é literatura, o que é gramática? Quando eu pergunto o conceito de alguma coisa para alguém, eu estou me utilizando aí da função metalinguística, que é a função da linguagem justamente encarregada de explicar o código, explicar a língua portuguesa utilizando a própria língua. Então nós temos aí a função metalinguística. Qual é o elemento da comunicação relacionado à função metalinguística? O código. Código, que é o que? O sistema de sinais utilizado para que a comunicação aconteça, certo? Então, a função metalinguística é a função da linguagem em que nós vamos utilizar o código para explicar o próprio código, tá certo? Qual a outra função da linguagem? Estão lembrados? Estão lembrados? Que está relacionado a algum outro elemento da comunicação? Nós já vimos a função emotiva, apelativa ou conativa, a função metalinguística, a função fática. Está faltando o quê? A função referencial, que está ligada a quê? Ao referente, ao assunto. A função referencial ou denotativa é a função da linguagem que nós utilizamos todas as vezes que vamos passar uma informação para alguém, certo? Se você vai passar uma informação objetiva, imparcial, né, a alguém, obviamente você vai se utilizar dessa função da linguagem. A função utilizada nos telejornais, a função utilizada nos jornais, nas revistas, né, nos meios de comunicação. Meios de comunicação esses que têm como principal objetivo informar o interlocutor, informar o receptor, informar o espectador de uma forma bem clara, bem precisa, bem objetiva. Não há uso de figuras de linguagem, aí não há uso de subjetividade, é tudo muito racional, muito objetivo. Então a função referencial é a função da informação. Para isso, nós vamos utilizar de uma linguagem aí absolutamente objetiva, imparcial, tá certo? E qual é a outra função, gente? Qual é o elemento da comunicação relacionado à função referencial, gente? É o referente, né? Que é o assunto, tá certo? Qual é a outra função mesmo da linguagem? Tá faltando? Poética. A função poética que está diretamente relacionada aí à mensagem, certo? Que é o elemento da comunicação que ficou faltando aí para a gente identificar nessa relação com a função da linguagem. Então, a função poética é a função da linguagem que vai se preocupar com a arrumação da mensagem, tá? Como essa mensagem vai chegar até meu interlocutor? Qual é a minha intenção primeiramente, né? Porque se eu tenho intenção de passar uma mensagem emotiva, né, muito subjetiva, muito sentimental, eu vou arrumar a mensagem de um jeito para convencer meu receptor a respeito disso. Se eu quero passar a mensagem de uma forma objetiva e imparcial, aí já vou arrumar minha mensagem de uma forma, tá, que o meu interlocutor, ele entenda imediatamente o que eu quero transmitir. Então, a função poética da linguagem, que está diretamente relacionada à mensagem, né, ela tem essa preocupação, né, de arrumar a mensagem de uma forma que o meu interlocutor ele entenda qual é a minha intenção ao falar sobre determinado assunto com ele, tá certo? Então, toda função da linguagem está diretamente relacionada a um elemento da comunicação. E fiquem vocês sabendo que um texto pode ter mais de uma função da linguagem, a depender aí das intenções, né, de comunicação de quem escreveu o texto. Um texto literário pode ter, por exemplo, a função emotiva,
tá? E ao mesmo tempo tentar convencer o receptor de alguma coisa usando para isso de verbos no imperativo, tá certo? Isso é muito normal, gente. Em muitos textos vocês vão ter mais de uma função da linguagem, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Se gostaram, ótimo, curtam, compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de se inscreverem no canal para receberem aí mais conteúdos. Se não entenderem alguma coisa, vocês deixam nos comentários que a Prof faz questão de explicar, tá bom? Beijo e até a próxima!